Olá, hoje nós vamos falar sobre o comparativo e superlativo em inglês. Nós formamos o comparativo e o superlativo em inglês de 6 maneiras diferentes. Comparativo de igualdade, desigualdade, inferioridade, superioridade, depois o superlativo de inferioridade e o superlativo de superioridade. Em português, o comparativo de igualdade seria tão quanto. Em inglês é bem simples, basta você usar o as mais o adjetivo mais as. Simples. Por exemplo, eu quero falar que John é tão alto quanto Paul. John is as tall as Paul. Simples. Ou John é tão inteligente quanto Paul. John is as intelligent as Paul. Não tem exceção, as para todos os adjetivos. Agora, se eu quiser dizer o de desigualdade, por exemplo, falar que John não é tão alto ou não é tão inteligente, o que eu vou montar aqui é o comparativo de desigualdade. É simples, basta acrescentar o not. Então é como se eu viesse aqui e falasse John is not as tall ou John is not as intelligent as. No de desigualdade, eu posso trocar o primeiro as por so, apenas no desigualdade. O comparativo de inferioridade, eu vou mostrar para vocês, mas ele não é muito usado. Porque, por exemplo, falar que John é menos alto que Paul, é mais fácil falar que Paul é mais alto que John. A gente usa o contrário de superioridade. Mas como a gente pode encontrar isso num texto em inglês, é bom a gente conhecer. Comparativo de inferioridade, eu vou colocar less, mais o adjetivo, mais o than. Então, no meu exemplo aqui, vamos imaginar que eu queira dizer que o John, ele é menos inteligente que Paul. John is less intelligent than Paul. Bem simples, tranquilo, não tem exceção. Ou John é menos alto que Paul. John is less tall than Paul. Repito, falar que John é menos alto que Paul é mais fácil falar que Paul é mais alto e a gente vai usar o de superioridade que daqui a pouquinho a gente vai ver. Superlativo de inferioridade quer dizer que alguém é o menos ou a menos num grupo. Também é simples, basta você colocar the least e usar o adjetivo. Repito, a gente acaba usando o contrário. Falar que John é o aluno menos alto da sala, é mais fácil falar que ele é o mais baixo. Então a gente dá preferência para a superioridade. Então vamos imaginar aqui no meu exemplo, John é o aluno menos inteligente da sala. John is the least e coloca o adjetivo intelligent student in the class. Ou John é o menos alto da sala. John is the least tall. Nenhum deles com exceção, sem regrinhas, é direto. Eu vou usar uma regra para inferioridade, uma para desigualdade, igualdade e uma para de inferioridade. Mas agora ficou para o final o mais importante. Falar de comparativo de superioridade, superlativo de superioridade, esse sim é o que a gente trabalha mais. Só que agora nós teremos duas regras diferentes. Observem aqui que eu vou separar. Eu agora vou ter que fazer uma regra para o adjetivo que a gente considera longo e uma regra para o adjetivo que a gente considera curto. Diferença: adjetivo longo, ele tem 3 ou mais sílabas. E o adjetivo curto, ele tem 1 ou 2 sílabas. Então agora eu passo a ter regras diferentes. Então vamos imaginar? Quando eu quero montar o comparativo de superioridade, o adjetivo for longo, eu vou usar more mais o adjetivo mais than. Agora, se ele for um comparativo de superioridade, o adjetivo curto, eu não posso colocar o more. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o adjetivo mais a terminação er e depois eu vou colocar o than. Então por isso que eu escolhi de propósito intelligent e tall, porque são adjetivos longos e curtos, para que você possa ver. Então John é mais inteligente que Paul. Intelligent é longo, então vai ficar John is more intelligent.
Já o tall, ele é curto, uma sílaba. Então, John é mais alto. John is taller. Eu vou lá e coloco a terminação R. Mesma coisa, superlativo de superioridade. Vou ter uma regra para adjetivo longo e uma para curto. Quando ele for longo, eu vou colocar the most e depois eu coloco o adjetivo em questão. Agora, se ele for curto, eu vou colocar o the, depois vou colocar o adjetivo e agora a terminação em questão é a terminação EST. Então vamos imaginar que você queira dizer que John é o aluno mais inteligente da sala. Intelligent é longo, então vai ficar John is the most intelligent student in the class. Agora, se eu quero falar que John é o mais alto, alto é curto, então vai ficar John is the, coloco o adjetivo curto tall e a terminação EST. Guardando esse quadro, eu monto qualquer situação de comparativo e superlativo em inglês. Muito cuidado com algumas exceções no que diz respeito a adjetivos curtos, quando você for colocar ER e EST. Essas exceções estão na apostila, na tabelinha, você pode lembrar, dá uma olhada, por exemplo, vou escrever aqui embaixo para que você possa lembrar quais são essas exceções. Por exemplo, big. Big é um adjetivo curto, terminado em consoante, uma sílaba, consoante, vogal, consoante. Quando isso acontecer, na hora que eu for colocar o comparativo, eu tenho que primeiro dobrar a consoante, depois colocar a terminação. Outra exceção que você tem que guardar, por exemplo, pretty. Pretty é um adjetivo curto, duas sílabas, terminado em Y, precedido de consoante. Quando ele for curto, terminado em Y, precedido de consoante, o que eu faço primeiro? Troco o Y por I, depois eu coloco a minha terminação. Prettier no comparativo, the prettiest no superlativo. E mais um detalhezinho importante, adjetivos terminados em L e Y, OUS, ED, ING ou full, independente do seu tamanho, deverão sempre ser considerados adjetivos longos. Valeu!